E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Bitcoiner. Meu nome é Júnior. Hoje vamos fazer a nossa tradicional análise semanal de Bitcoin e mercados cripto, mercados tradicionais também. Alguma coisinha pra gente fazer aquela atualização, beleza? Perdoa aí minha voz e alguma tosse aí porque eu tô recuperando da gripe ainda. Beleza, ó, minha tela aqui, gráfico semanal do Bitcoin. Deixa eu abrir mais aqui para ficar melhor ainda. Tô no notebook. Beleza. Ó, como eu disse, o que acontece? Quando a gente vai perdendo, como eu disse no vídeo passado, né? A gente vai perdendo zonas que eram de suporte, ela passa a ser resistência. Então, nossa resistência maior hoje, 66 mil dólares. Na casa aí dos 66 mil dólares. 65.500 até 66 mil. É uma região, né? Não é um preço exato, preciso, não tem como fazer isso. Praticamente impossível, né? É uma região ali entre 65 e 66. Um pouco mais, um pouco menos. É a nossa resistência do momento. Então é a resistência a ser vencida. O pessoal já está comemorando, alguns, né, falando que aqui é um fundo duplo, né? O Bitcoin configurou um fundo duplo aqui nessa região, que aqui tinha sido o fundo, né, os 60 mil, e agora ele perdeu um pouquinho, normal, nesse cenário de fundo duplo, ele perde um pouquinho mesmo e tal, e daqui o Bitcoin vai voltar ao seu ciclo de alta a partir daqui, né? Qual que é a minha opinião? Eu acho muito improvável. Não é impossível, mas é muito improvável. Para mim, ele tende a buscar regiões de suporte mais embaixo. E aqui eu até marquei elas aqui. Quais são as regiões que eu venho batendo na tecla. Não dá para saber qual o preço exato, né? Não tem como, é totalmente impossível. O que dá para saber com certeza, e mesmo assim é um período de tempo, é quando que vai ser o fundo. Então o fundo do mercado, na minha visão, de acordo com o meu setup, o que eu vou seguir é outubro, novembro e dezembro. É os 3 últimos meses do ano. Em algum desses 3 últimos meses, aí, por volta desses 3 últimos meses, ele vai fazer o seu movimento de fundo máximo. Não dá para saber se vai ser em outubro, novembro ou dezembro. Eu chuto mais no mês de novembro. Então eu acho que o mês de novembro vai ser o melhor mês para comprar Bitcoin. Então, se você que está com capital, está pensando em investir e tal, dá uma pensada nisso, dá uma analisada nisso, e talvez faça sentido você deixar para comprar em novembro. Eu vou comprar em novembro, já decidi isso. Talvez eu mude um pouco esse cronograma de compra, mas eu acho que não. Novembro vai ser o mês que eu vou entrar com tudo no mercado. Vou entrar com todo o capital que eu tiver, vou ficar zerado. Então, voltando aqui, qual que é as regiões de fundo? Próximas regiões de suporte: a casa dos 53, depois 49, depois 44, depois na casa dos 38 e, se a gente tiver muita sorte, na casa dos 31 mil dólares, 32, 31 mil dólares. Então aqui eu acho muito improvável dele vir nessa região, mas não é impossível. É improvável, mas não é impossível. Na casa que, num movimento assim, se a gente pegar da onde ele está até o fundo máximo que ele pode chegar, um meio termo seria aqui na casa dos 44 mil dólares, né? Então seria um fundo, um fundo não, né? Uma zona de preço muito, muito, muito boa de compra na casa dos 40 mil dólares. 41, 45, 48, 49, 43, 44, tanto faz. Na casa dos 40. Entrou na casa dos 40, na minha visão, é encher a sacola de Bitcoin, encher a mala, comprar sem dó e nem piedade, como se não houvesse amanhã, na casa dos 40 mil dólares. Se ele vir nessa região, né? Se ele vir a buscar essa região, né? Eu acho que sim, ele vai buscar. Na minha visão, eu estou esperando sim ele buscar essa região dos 40 mil dólares. A casa dos 40 mil dólares. Abaixo aqui dos 49 até os 44. Talvez até os 38 aqui, muito rápido e voltar, né, e tal. Então,
não seria surpresa para mim ele fazer um fundo na casa dos $40 mil. Ficar um bom período de tempo nessa casa dos $40 mil seria a oportunidade do ciclo de comprar com o melhor preço possível. Beleza? Então aqui, por exemplo, aqui, ó, novembro de 2026 até dezembro vai ser mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Nesse período de tempo aqui, na minha visão, é onde ele vai fazer o fundo e vai buscar essas regiões mais abaixo. Talvez ele já venha e busque agora, sim. Talvez ele suba para depois vir, pode ser também. Então não dá para saber, né? A gente tem que traçar uma estratégia de longo prazo, né? E seguir ela, beleza? Regiões que ele pode vir a buscar o preço em cima, 66, beleza? Se ele romper esse 66, a resistência bem forte nele na casa dos 73. Seria uma possibilidade dele vir nessa faixa. Eu acho muito difícil. Aí uma possibilidade intermediária para configurar tipo um falso rompimento na casa dos 70, 69, 70. Então ele rompe esse 66, vai ali próximo dos 70 e puxa para baixo de novo. É um cenário bem plausível dele tentar fazer isso aqui. Um falso rompimento, né? E depois perder. É uma possibilidade, né? Não sei se vai acontecer ou não vai, mas é bem possível para tentar capturar a sardinhada, né? Que acho que quando ele começar a subir aqui, romper os $70 mil, por exemplo, a galera já vai entrar em animação de novo, né? Por quê? Porque ele tá aqui, ó, em sobrevenda no RSI semanal. Desculpa aí pela tosse, que a garganta tá, parece que tem uma barata dentro. Beber uma água aqui. Então, ele tá, o RSI semanal tá em sobrevenda, né? Então aqui muitos traders, principalmente novatos, usam muito isso aqui como parâmetro de compra, né? Porém, o RSI no bear market, ele se comporta um pouco diferente. Então o que pode acontecer aqui? O preço subir muito forte e lá no 73 e o RSI fazer só isso aqui, ó. E depois ele de novo. E ele ficar aqui, ó. Em regiões de fundo, geralmente ele faz isso. Vamos buscar lá no fundo, lá de trás. Para ver. Em regiões de fundo, ó, aqui por exemplo, nessa região aqui foi uma região de fundo temporário, né? Ó, quanto tempo que ele ficou aqui navegando aqui na sobrevenda. Vai e volta, vai, parece que vai e volta, parece que vai e volta, parece que vai e volta. E até romper, né? Então você vê que aqui foi uma região de fundo e uma região de fundo do RSI. Porém, o preço não sobe com tanta força de bull market, né? Ele dá aquela alta quando o RSI sobe. Quando o RSI sobe aqui, ele dá uma alta, mas não é aquela alta forte, né? De bull market, de romper tudo aqui e subir 100%, 60%, 80%, igual é de costume nos bull market, né? No mercado de alta. Então, pode acontecer esse falso rompimento, né? Um falso rompimento aqui do preço, um falso rompimento aqui também da sobrevenda, e depois ele já volta e devolve tudo aqui, né? Então, pode bem acontecer isso. Beleza? Vamos olhar aqui o S&P 500, como é que tá? Tem dia que eu não olho. Eu gosto de olhar o S&P 500 para a gente ter uma noção de como que tá a economia, o macro, né? O cenário macroeconômico do mundo, né? O S&P, as 500 maiores empresas do mundo, consequentemente, né? É um bom parâmetro para você saber como é que tá a economia do mundo, né? Então tá aqui na região de topo histórico, ensaiou uma altinha aqui de novo essa semana, né, e tal, mas repara que segue no mesmo contexto. O RSI tá lá em cima e o preço tá lá em cima, indicando que a qualquer momento pode iniciar uma correção mais profunda. Quando o S&P 500, quando e se ele iniciar essa correção, aí vai ser quando o Bitcoin vai sofrer. Se o S&P 500 cair
5%, o Bitcoin cai 10, 15, fácil, num contexto igual tá agora, né? De fraqueza, de potência, né? Então, o risco é esse. Beleza? Então, vamos voltar aqui pro BTC. Eu até tinha marcado aqui, ó, a região aqui dos 73 mil dólares nesse outro desenho gráfico aqui que eu fiz. É uma região que conflui com um canal, uma LTB, né? Uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Então ele pode... Vamos fazer um canal paralelo aqui pra gente ver aqui se vai respeitar. Cadê aqui? Canal paralelo. Vamos pegar aqui mais ou menos aqui, só pra gente ter uma noção. Beleza. Vou puxar mais um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pra cá. Beleza, nós temos aqui um cenário aqui de um canal de baixa, né? Então ele vem, busca o fundo, busca o topo do canal, busca o fundo de novo, parece que vai perder, volta pra dentro. Vem no meio, respeita, cai, vai lá em cima, respeita, cai, e agora a gente tá no meio aqui desse canal, né? Então, para romper esse canal, tem que romper justo a casa mais ou menos dos 70 mil dólares. Tem que romper ele e manter acima, né? Para desconfigurar isso aqui, né? O próximo fundo aqui, se a gente for ver lá pro mês de, vamos supor, outubro, nesse canal aqui, seguindo esse canal, vai dar 33 mil dólares. Então já é um ponto, mais um ponto de atenção, né? Essa região de preço justa que eu tinha mencionado, né? No caso dos 34 mil dólares ali, né? Então vamos ver aqui, outubro, 33 mil dólares, mais ou menos, né? Vai confluir com esse canal. Se a gente pega o meio do canal aqui lá em outubro, o pessoal fala que esses desenhos é achismo, é desenho mágico, né? Mas tem vez que bate, o negócio bate em cima. O meio do canal lá para outubro, mais ou menos, vai bater nos 45 mil dólares. Então, a gente tem um contexto aqui gráfico, né, confluindo para esse movimento acontecer, para essa estratégia se validar, né? Pode ser que invalide tudo isso aqui? Pode ser que isso aqui seja tudo invalidado e não aconteça nada. Mas o contexto está indicando isso, né? Então, eu não vou ignorar o tempo do halving, né? Que é os 500 dias. A gente ainda tem 139 dias, teoricamente, de bear market. Então, ainda tem mais 139 dias pela frente de bear market. E a gente tem o contexto gráfico, né? O gráfico está mostrando que, sim, nós estamos na tendência de baixa de longo prazo. É inevitável. Está perdendo suporte, não consegue romper o suporte. Então, não tem o que falar. O cara falar que isso aqui tá um gráfico altista de longo prazo, de curto prazo, você fazer análise aqui em gráfico de 4 horas, gráfico diário, beleza, pode até ser. Mas num gráfico semanal, contexto de longo prazo, é baixa. Beleza? Contexto de correção. Não tem o que falar, não tem como contestar isso, né? Beleza? Então a minha estratégia é essa, a minha visão é essa, e eu queria saber de você o que você acha que vai acontecer. Vamos romper esses 66, 70 e vamos embora, ou vamos perder e vamos vir mais embaixo? E qual que é a zona de preço que você acha que vai ser o fundo do Bitcoin? Vai ser 59,60 mesmo? Ou vai ser mais embaixo? E qual preço que você acha que vai buscar mais embaixo? Comente aí, beleza? Pra gente interagir. Se inscreva no canal, compartilhe com um amigo, dá aquela força. Vou deixar o link aí do dicionário Bitcoiner para você aprender os termos mais usados no Bitcoin e nas criptomoedas, para você, principalmente que está começando, está iniciando no mercado aí, para você estudar gratuito, beleza? Só clicar no link e baixar gratuito, não tem cadastro, não tem nada, beleza? Um abraço e até o próximo episódio.